Afinal, por que alguns comportamentos que nós temos é tão difícil deixar de lado? Você gostaria de saber quais são os mecanismos de um comportamento adictivo, sem muito psicologismo? O ser humano, como um ser social, ele se comunica com outras pessoas e também se comunica com o seu ambiente, ele interage com o ambiente através das suas percepções, que é transformado em emoções, experiências. Esses impulsos são processados no nosso cérebro através das sinapses. Geralmente nós vimos isso e entendemos como impulsos elétricos, mas existe outro tipo de sinapse que é chamada de sinapse química, com os neurotransmissores. É aí que entra a tão famosa dopamina, que basicamente é o principal neurotransmissor responsável pelo prazer. Esse sistema de recompensa funciona da seguinte maneira: a pessoa tem uma experiência que causa prazer, como o humor, como o esporte, como uma atividade sexual ou algo gostoso que você come, onde o neurônio produz a dopamina, essa dopamina age nessa fenda e posteriormente ela é recolhida. A questão é que essa sensação é tão agradável que nós procuramos situações que causem prazer. No entanto, algumas pessoas acabam repetindo as mesmas sensações e com o tempo, com o excesso da estimulação desses neurotransmissores, a pessoa acaba tendo alguns comportamentos repetitivos. Daí encontramos, por exemplo, casos de pessoas que acabam repetindo alguns comportamentos e começam a se tornar um problema, como transtornos alimentares, compulsão por sexo, jogos e a tão temida dependência química, como o alcoolismo ou drogadição. A dependência desses neurotransmissores dopamínicos que causam o prazer acaba acontecendo um desajuste. Eu explico. Algumas substâncias, como alguns ansiolíticos, moderadores de humor e algumas drogas ilícitas, ocorre uma superprodução de dopamina ou então uma retenção, ou seja, o neurônio produz a dopamina, mas há um bloqueio, ele não consegue retrair novamente essa substância, causando um efeito mais intenso ou até mesmo mais prolongado. A adicção, uma vez instalada, o comportamento compulsivo tende a aumentar a frequência de fazer uso daquela ação que gera o prazer. Por isso vemos em alguns casos de compulsão, terapia medicamentosa prescrita por um médico tende a regular esse funcionamento dos neurotransmissores na produção de dopamina do indivíduo. Vamos pegar agora um caso extremo, um caso, por exemplo, de um usuário de drogas, onde os picos de dopamina durante o uso são altíssimos e os efeitos acabam sendo cada vez mais breves devido à tolerância. Aí o quadro clássico da euforia e depressão. A euforia do uso e a depressão e desespero na falta do efeito da substância. Percebemos então que uma situação que gera prazer, ela é muito custosa, uma vez que a pessoa descobre inconscientemente um atalho, onde ele não precisa fazer nada, é simplesmente usar para ter o efeito. Essa é a maior dificuldade do tratamento de reabilitação de um usuário de drogas, ou seja, de um adicto dependente de algum tipo de substância. Outro ponto também, precisamos compreender que não existe um remédio que cure a dependência química e que o organismo do indivíduo não consegue ler rótulos. Ele quer o efeito, ele está sempre em busca do prazer, do pico de dopamina quando ele faz o uso de drogas. Ou seja, substituir uma droga por uma medicação que faça o mesmo efeito seria chover no molhado. A medicação ela é uma parte do tratamento. É de extrema importância o tratamento de psicoterapia para dar um novo sentido, um ressignificado, um descobrir como proporcionar situações agradáveis, situações de prazer no dia a dia, nas coisas simples. Lembre-se, um usuário de drogas, se a vida dele continuar uma droga, ele vai usar droga. Se você gostou do vídeo, me ajude a reforçar o meu sistema de recompensa, liberando dopamina no meu organismo, dando um joinha e se inscrevendo no canal. E se você quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema adicções, uma leitura obrigatória é o livro Além do Princípio do Prazer, de Sigmund Freud, e Adicções, Vício e Paixões, de Gurfinkel.